que negou ter descumprido as medidas cautelares de uso das redes sociais. De acordo com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que só foi recebida essa manifestação no fim da tarde de ontem, a prisão seria incabível, porque Bolsonaro não teria como controlar as postagens de terceiros nas redes sociais. Eles também disseram que no momento em que Bolsonaro falou com a imprensa, ele ainda não havia sido notificado da decisão do ministro. Também argumentam que não há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal sobre a proibição de entrevistas, mesmo sendo réu nesse inquérito. Eles também pediram maiores explicações sobre a proibição ou não em entrevistas e que o ex-presidente não é responsável pela veiculação, retransmissão, transcrição de qualquer conteúdo nas redes sociais e que isso seria impossível controlar diante da dinâmica da comunicação digital que a gente vive atualmente. Vamos ver um primeiro trecho que a gente destacou, falando exatamente que Bolsonaro não teria como controlar essas postagens nas redes sociais. Tem aí, Denis, o destaque ou não? Me fala logo aí para a gente avançar. Olha aí, Ari. Em nenhum momento e de nenhuma forma, ao que se entendeu, foi proibido que o embargante, Bolsonaro no caso, concedesse entrevistas. O que, aliás, não condiz com a jurisprudência pátria. Tem outro trecho? Tem um outro trecho em que eles falam sobre que não ficou claro se as entrevistas também ficariam proibidas. Vamos ver o outro trecho. Tem aí ou não? Tá aí, Ari. É notório que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do embargante. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais. E tais atos não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros. É esse, né? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, como a gente tinha falado ontem, só deixando claro que o ministro Alexandre de Moraes tinha entendido que Bolsonaro estava tentando fazer com que essas publicações de terceiros, através dessas publicações de outras pessoas, ele burlasse essa determinação de medida cautelar que foi imposta desde a última sexta-feira. De acordo com uma fonte no Supremo Tribunal Federal, não há sinais de que o ministro vá se manifestar ainda hoje. Bom, vamos lá. Tem esse trecho aí da proibição. Aliás, o advogado a defesa, né, do ex-presidente Bolsonaro diz lá põe aí o trecho que destacamos, por favor, Denis, da jurisprudência pátria. Gostei do termo utilizado. Os advogados são craques, né? Na oratória e na escrita. Põe aí, Denis, a explicação deles para que... É o primeiro trecho. Olha aí, vai, Ari. Em nenhum momento e de nenhuma forma, ao que se entendeu, foi proibido que o embargante concedesse entrevistas, o que, aliás, não condiz com a jurisprudência pátria. Quero só dizer ao douto advogado ou a douta defesa que a jurisprudência pátria do STF já proibiu uma entrevista de um ex-presidente. No caso, Lula. Em 2018, Lula estava preso em Curitiba. A Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, fez uma entrevista com Lula lá e o ministro Luiz Fux, proibiu a Folha de exibir a entrevista. Aliás, na proibição ele dizia que a Folha, a jornalista e a Folha estava proibida de fazer a entrevista, se tivesse feito a entrevista, de divulgar, publicar a entrevista em quaisquer meios. Então, jurisprudência até existe, não é, professor?
Lembrando que eu acho que o ministro Moraes está ali num dilema muito complicado. Professor Vila. Você destacou muito bem. A tal jurisprudência pátria é clara, hein? Há 7 anos atrás, nós não estamos falando de 70 anos. E é exatamente isso. E eu me lembro bem da decisão do ministro Luiz Fux, que agora pensa diferente. Tudo bem, mas não custa relembrar o que ele pensava e decidiu em 2018. Então, não há nenhuma jurisprudência nesse sentido que reforce o pedido da defesa. Agora, tem de ser destacado que é uma situação complexa, nova, não há jurisprudência sobre isso, e como garantir que não haja obstrução à justiça e qualquer forma de desqualificação da mesma, sem que haja censura em relação à liberdade de expressão. Aí é o desafio, o ministro Alexandre de Moraes vai ter de enfrentar e o conjunto do Supremo, no mínimo da primeira turma. Vamos lá, Ari, você que trouxe ontem à baila o tema, porque nas redes sociais o Supremo já perdeu. Verdade. Porque nas redes o pessoal, qualquer medida que o Moraes determine aí vai ser qualificada como censura. Sim. Qualquer coisa que não seja a liberação, né, vai ser chamado de censura. Mas, ao mesmo tempo, a justiça não pode se deixar ludibriar. Não pode permitir que as suas determinações sejam ignoradas. Como o professor disse, olha... Eu vejo uma diferença básica. A diferença básica é, se um cidadão não está sofrendo restrições em sua liberdade de expressão através de medidas cautelares, seria impensável, seria incabível e inaceitável até que um ministro dissesse: você não pode conceder entrevista à imprensa, você não pode. Mas não é o caso. O ex-presidente Bolsonaro não está em condições normais de pressão e temperatura. Não, ele está, gente, com a sua liberdade de expressão com restrições, o que é previsto em lei, tá? Esse caso é previsto em lei, para que ele não obstrua um processo que está em andamento, uma ação penal, tá? Então, o que é que acontece? Ele está em prisão domiciliar. Na prática, usando tornozeleira eletrônica, é uma semelhante. Semiaberta. É uma medida menos gravosa que a prisão. Exato. Mas então, é uma gradação, né? Eu não vejo censura prévia se o ministro tomar a decisão de continuar proibindo as entrevistas. Não vejo, nesse caso. Agora, do ponto de vista da opinião pública, vai passar como censura. Isso aí não tenha dúvida, vai passar como censura.